Muito fraquinho. Isso aí foi para mim, agora para Jesus. Boa noite. Glória a Deus. O pastor é muito modesto, né? Eu que aprendi com ele, gente. Esse homem que... Aliás, eu estou muito feliz de estar aqui. Você está feliz? Quem está feliz aqui? Levanta a mão. Amém? Tem muitos aqui que congregam aqui nessa igreja? Sim, quase todos. Oh, glória a Deus. Todos aqui já aceitaram Jesus? Quem não aceitou Jesus ainda aqui? Todos? Amém. Vamos pregar para crente hoje à noite então, né, irmão? Glória a Deus. Amados, o pastor disse que aprendeu muito comigo, né? A gente aprende um com o outro, não é verdade? Nós aprendemos um com os outros. É ou não é? Nós aprendemos através do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus está dentro de nós. Aleluia! Então, como o pastor falou, meu nome é pastor Geller. Eu resido em Fortaleza, mas sou gaúcho de nascença. Nasci no Rio Grande do Sul há 50 anos atrás, né? E Deus me trouxe para essa terra maravilhosa que é o Ceará, né? A terceira vez já que eu venho para Juazeiro do Norte. A primeira vez eu vim para nós visitarmos o campo aqui, que nós vimos fazer um evento. E a segunda vez nós viemos fazer um evento aqui no Romerão, onde eu fazia parte naquela época de um outro ministério. E ali nós ganhamos muitas almas, aqui nessa região do Cariri. Pregamos aqui naquela época, viemos numa multidão de pessoas. E eu tenho certeza que muitas almas daquela época estão hoje nas igrejas, estão hoje congregando, estão hoje adorando o Senhor Jesus. Aleluia! E como a palavra de Deus nos fala, e o evento de hoje, o congresso que nós estamos aqui para ministrar hoje a palavra de Deus, é sobre superação. Quem quer superar na vida aqui as suas dificuldades? Você já superou alguma dificuldade na sua vida? Já passou por alguma dificuldade na sua vida? Já? Meu amado e minha amada irmão, eu tenho uma coisa para dizer para você. É só com Jesus que nós conseguimos atravessar todas as barreiras, todas as dificuldades da nossa vida. Sozinho, você e eu e você, nós não conseguimos. Nós não conseguimos. É só em Jesus Cristo, é só com Jesus Cristo, é só com o Espírito Santo de Deus, que está em nós, que habita em nós, que está conosco, nós iremos vencer todas as dificuldades, todas as barreiras. Que nós pegamos a Bíblia ela é repleta de homens e de mulheres que venceram na vida. É ou não é? É ou não é? E você quer ser vencedor, ou você já é vencedor? Ou vencedora? Já é, diga, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Sem Jesus nós não vamos a lugar nenhum. Queridos, nós pegamos a história de Abraão, pegamos a história de Noé, pegamos a história de Neemias, pegamos a história de quem mais? Oséias, Jeremias, Neemias, que eu já falei, de Moisés, de José. Todos foram homens que venceram. De Ruth, é ou não é? E muitas vezes eu e você, nós se pegamos murmurando, reclamando que não iremos conseguir, não vamos conseguir, porque não dá certo. Dá, meu irmão, tudo dá certo. Aleluia! Tudo dá certo. Dá ou não dá? Com Jesus tudo dá certo. Você sabe quando que não dá certo? Quando nós saímos de debaixo do raio de ação de Deus. Deus, ele tem um raio de ação para atingir a cada um de nós. Você sabia disso, irmão? Deus, ele tem o seu raio de ação. O raio de ação dele é a mão dele poderosa aqui, ó, sobre a sua cabeça. Agora, se você sair um pouquinho para cá ou um pouquinho para lá,
O raio de ação de Deus não consegue te atingir. E como que nós conseguimos se manter debaixo do raio de ação de Deus? É congregando, aleluia, é vindo para a igreja, amém? Muitas vezes, eu pego as pessoas falando assim para mim: pastor, por que eu tenho que ir para a igreja? Se eu posso orar em casa, se eu posso ver o culto pela internet, se eu posso ouvir um culto depois. Mas a Bíblia diz para cada um de nós: congregai-vos. Aleluia, querido. A Bíblia diz que nós temos que estar junto, e junto nós iremos adquirir a unção e o poder e a força do Espírito Santo de Deus, para nós conseguir trilhar o nosso caminho até o dia que o nosso bendito Senhor Jesus Cristo vier nos buscar na sua glória. Quem crê, dá glória a Deus? Queridos, se eu e você não tirar tempo com Deus em oração, diga oração, diga jejum, diga adoração, oração em língua. Se eu e você não tirar tempo com Deus, e não orar, e não buscar, e não clamar ao Senhor nas madrugadas, no dia, na noite, de manhã ou à tarde, aonde quer que você esteja, porque a pessoa ela pensa que orar e buscar a Deus é só aqui na igreja. Não é, meu irmão. Você pode buscar a Deus dentro da sua casa, lá na sua cama, sabia, querido? Não é coisa de preguiçoso, não. Você pode buscar Deus lá na sua sala, de joelho, dizendo: Pai, meu querido Deus, Jesus Cristo, eu não sei orar, mas me ensina, Espírito Santo. Jesus não diz que o reino de Deus habita dentro de nós? Ele está aqui dentro de você e de mim. Ele habita aqui dentro. Ele não habita ali fora no mundo. Ele habita dentro de você e de mim. Se eu e você não buscar em oração, todos os dias, em pensamento, uma mente limpa. Porque veja bem, Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, quando colocaram aquela coroa de espinho na cabeça dele, foi para que a mente dele fosse presa, e a minha e a sua fosse liberta. Aleluia! A sua mente liberta. Nós temos que ter uma mente sarada, uma mente liberta, todos os dias, meditando na palavra de Deus, colocando versículos e capítulos dentro do coração. Porque muitos pensam que adorar o Senhor é só vindo na igreja, ou é gritando, é pulando, amém, aleluia, também é. Mas você pensando com o seu coração do Espírito, da alma, pensando em Deus, não é esse coração, que esse coração aqui, ele pode ser transplantado, pode ou não pode? Coração de carne, ele pode ser transplantado, mas o coração da alma, você pensando o dia todo: mas o Senhor Jesus Cristo, Ele já pagou por mim todo o preço. O Senhor Jesus Cristo, Ele já disse lá na cruz: Pai, meu Pai, tudo está consumado. Ele disse ou não disse? Então o que basta? É eu e você crer. É ou não é? Crer. Pegamos aqui a passagem de Noé, por exemplo. Nos últimos cultos que eu preguei ali em Fortaleza, nas Cajazeiras, o Espírito Santo me levou muito a pregar sobre essa mensagem. Eu tinha preparado uma mensagem, Jesus Cristo tinha me dado uma mensagem, o Espírito Santo me deu uma mensagem muito linda e maravilhosa para esse dia de hoje. Mas por causa do momento e o tempo que nós estamos passando no Brasil, recebi de Deus para não pregá-la hoje. Mas quem sabe numa próxima oportunidade irei pregá-la e ensiná-la à igreja, porque é muito forte, é coisa divina, é coisa do céu, é coisa que é onde Jesus Cristo está com os pés sobre as nuvens para vir buscar a sua igreja. Amém, querido? Você está pronto para ir embora para o céu? Está pronto ou não está pronto? Está pronto para ir embora para o céu? Querido, eu estou queimando aqui. Eu estou cheio da unção de Deus, estou cheio da palavra de Deus. Jesus disse: pegue,
fale que eu estou voltando, fale para a minha igreja que eu estou voltando, fale para não se desviar do caminho, fale para ser perseverante, fale para ser animoso, fale para que ore, para que busque minha face. Veja bem, querido, há muitas coisas que muitas vezes acontecem na vida da gente, que é para a gente buscar mais a Deus, irmão. Que é para a gente buscar mais a Deus. Pastor, então quer dizer que eu estou passando por tribulação, porque eu tenho que buscar mais a Deus? Muitas coisas querido. Eu posso falar para você porque eu já passei por isso. Passei por muitas dificuldades. Passei por depressão. Não comentei quase para ninguém. O inimigo da nossa alma chegou no meu ouvido e falou assim: eu moro no 19º andar ali em Fortaleza, graças a Deus, eu moro ali. Quando eu coloquei a mão na grade, ele falou assim: pula. Eu falei: eu não pulo não, porque eu sou de Jesus. Eu nem sei se eu contei com a minha esposa, eu contei para alguém, mas eu fui muito atacado. Sabe por quê? Porque ele sabe o chamado que há na minha vida, e eu sou perseverante, eu sou firme em nome de Jesus Cristo. Aleluia! A igreja que persevera não é essas quatro paredes, é você que persevera. Querido, se você vê que Noé, por exemplo, ele pregou 100 anos. Deus chegou para Noé e disse: Noé, irei enviar um dilúvio, irei extinguir a terra, irei acabar com a terra por causa do pecado do homem, irei abrir as comportas dos céus, vai descer chuva, porque naquela época a chuva não vinha do céu, ela brotava, orvalho, para regar as plantas naquela época, naquele passado. E Noé fez o que, querido? Pregou para o povo, falou para o povo, disse: olha para o povo, olha minha gente, Deus falou comigo. Noé pregava assim, querido. Você acha que Noé pregava como? Não era um homem do passado igual a gente, tinha esposa, tinha filhos, e ele pregava e dizia: queridos, amados, se convertam, saia do vosso mau caminho, saia da perversidade. Estou pregando isso que é para você pregar lá fora, porque eu sei que aqui só tem crente hoje. Amém? Pregue lá fora, pregue na sua família, ganhe a sua família para Cristo, ganhe sua família para Cristo todos os dias, porque Jesus está vindo, Ele não tarda em vir, não tarda em vir. Se você ler lá, Mateus 24 diz, está dizendo lá que no final dos tempos ia haver guerra, maremotos, terremotos, ia haver nação contra nação, povo contra povo, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. Está escrito ou não está escrito lá em Mateus 24? Está escrito. A palavra de Deus mente? Não mente, querido. A palavra de Deus não mente. A palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus é eficaz. E Noé perseverou, orou, buscou mais de 100 anos. E eu e você meramente vivemos aqui no máximo 100 anos, não, querido? A Bíblia diz que até 70. Depois é enfado e aflição, né? Eu tenho mãe viva, ela me disse a mim ainda, diz assim: meu filho, tem dias que eu tenho vontade de ir embora. Eu falo: mãe, não diz isso não, fala isso não. O dia de a senhora ir embora, o dia de nós ir embora, é o dia que Jesus Cristo vem nos buscar. Muitos me dizem assim: pastor, por que Jesus não vem logo? Querido, não clama para Jesus vir logo não, porque esse dia vai ser um dia terrível, a Bíblia diz. Nós temos que perseverar na oração e na busca de ganhar alma. Noé, querido, naqueles dias dele, ele pregou muito, ele falou muito, ele conversou muito com aquele povo, mas o povo se entretinha muito no entretenimento daquela época. Naquela época não tinha celular, naquela época de Noé não tinha televisão, naquela época de Noé não tinha avião para ir para aqui, para cá ou para lá. Na época de Noé tinha outros meios de transporte, e o povo tinha se corrompido, e Deus disse: eu vou enviar um dilúvio, eu vou acabar com a terra, e acabou com água. E a minha Bíblia diz que irá acabar com fogo, a próxima irá acabar com fogo, e muitos de nós estamos
dormindo ainda, quietos ainda. Perdão eu falar isso para você, querido, mas nós temos que falar. Estou te falando isso com amor e tremor de Deus, porque se Noé pregou 100 anos, quanto é para você e para mim pregar 10, pregar 15, pregar 20, pregar 30, pregar 50, pregar 60 anos, para ganhar pelo menos os nossos de casa? Diga assim: eu vou ganhar primeiro a mim e depois os meus. Aleluia. Querido, se você ganhar toda a tua família, eu ganhar toda a minha família, quantos não vai ter que vão adorar o Senhor Jesus? Amém? A minha família próxima está aqui, ó. Minha esposa, meu filho Natan, a Vanessa, e agora entrou um abençoado aí, o meu genro agora aí. Então agora entrou o genro, mais um na família. Mas eu arrasto eles para a igreja. Bora para a igreja, gente. Vamos orar, vamos buscar Deus. Muitas vezes de madrugada eu passo na casa do meu genro, pego ele, vamos na igreja comigo, 4 horas da manhã. Vamos orar a Deus. E Deus abre porta, abre janela, derrama bênção sem medida. Aleluia, querido. Amados, não é só o pastor orar, não. Não é só a pastora da igreja orar, não. É você, querido. Você vai orar por você. Você vai orar para tua esposa, para os teus filhos. Você vai orar para a tua família. Que Deus resgate a tua família da perdição. Que muitos aqui, eu sei que ainda tem pessoas que não são convertidas. Eu tenho dentro da minha casa, dentro da minha família, pessoas que ainda não são convertidas a Jesus Cristo. Entende que Jesus Cristo, conhece a história de Jesus, mas não andam conforme Jesus disse que é para andar. Então, querido, voltando a Noé, queridos, pregou de dia e de noite. E quando o Senhor disse assim: Noé, entra na arca, olha para o seu irmão do seu lado e diga assim: entra na arca. Entra na arca. Diga para ele de novo: entra na arca. Não tenha vergonha não, meu irmão. Não tenha vergonha não. E Noé entrou na arca. E o que foi que aconteceu? Veio chuva, veio água. Deus mandou água, abriu as comportas e desceu de tudo quanto foi lado. Aí sabe o que o pessoal que não quiseram escutar o que ele estava pregando, foram se agarrar na arca, mas só que a arca não tinha nada para se segurar, e pereceram todos, morreram. Só se salvou Noé e a família dele. Foi ou não foi? E os animais que Deus mandou, enviou que entrasse na arca. Foi ou não foi? Foi? Deixa eu te falar algo aqui. Quando teve aquele tsunami, foi lá no Haiti, foi ou não foi que teve lá? Aquele tsunami naquela época, há uns anos atrás, vocês lembram? Lembram, né? Os animais lá fugiram todos para os montes. Morreram os que estavam presos em casa ou em zoológico lá, e esses pereceram. Mas os demais fugiram todos, que os animais ouviram antes. Os animais obedeceram a voz de Deus. E Deus hoje, todos os dias, o Espírito Santo de Deus, todos os dias, Ele fala com você e comigo. Ele fala conosco. Ele fala: filho, filha, vem me buscar, vem me adorar. O Senhor diz isso todos os dias. Para mim Ele fala isso todos os dias. Ele me acorda todos os dias de madrugada. Ele fala: está na hora. Eu posso estar cansado, eu trabalho, tenho 2 empresas, querido, e mais algumas coisinhas. Meu pastor lá, depois do Espírito Santo, meu professor, o profeta Onás, sabe disso. Eu tenho 2 empresas, tenho aproximadamente 90 funcionários. Todos os dias eu tenho um leão para amarrar e um para matar. Todos os dias tem. Hoje mesmo já teve um, antes de eu vir para cá. Que o inimigo não quer que nós pregamos, não. O inimigo não quer que nós levamos o evangelho de Deus, não. Mas está amarrado em nome de Jesus. Aleluia. Está amarrado em nome de Jesus. Então, querido, pregue a palavra de Deus para os seus. Doa quem doer, diga a verdade,
Diga que Jesus os ama, diga que Jesus abençoou eles, diga que Jesus morreu naquela cruz por eles. Porque no último dia, a palavra de Deus diz que eu e você vamos prestar conta. Vamos colocar o joelho na presença do Senhor. E pense você que não, que todos vamos. Amém, querido? Olha o exemplo de Noé. E ele perseverou, e ele perseverou, e ele perseverou, e ele conseguiu. Salvou os seus. Amém? Diga assim: eu vou salvar. Eu vou salvar os meus. Aleluia, querido. Você vai salvar os seus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus. Hebreus 11. Hebreus 11, aonde fala sobre fé, sobre homens bíblicos, da Bíblia, profetas, homens daquela época que oraram e perseveraram e venceram. Aleluia! Todos encontraram em nome de Jesus? Quem não encontrou, diga misericórdia. Aleluia! Mas está na Bíblia, viu? De Gênesis, Apocalipse você vai encontrar. Glória a Deus. A fé, diga a fé. A fé. Pronto. A fé é que vai fazer você vencer, sabe aonde? Lá no seu trabalho, lá na sua empresa, lá naquele serviço que você está, que você está guardando, lá na sua empresa, onde você quer vender mais, lá. Aqui a palavra de Deus fala assim: ora, a fé é a firme segurança da realidade esperada e a prova convincente do que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram um bom testemunho. Diga testemunho. A Bíblia nos diz que nós somos cobertos de grande testemunho. Você tem vergonha de contar o seu testemunho, querido? Tem não, né? Não deixe de contar. A palavra de Deus fala que quando nós recebemos um testemunho, quando nós alcançamos uma vitória, nós temos que contar o testemunho. É ou não é? Eu vou lhe contar aqui alguns testemunhos que aconteceram também na minha vida. Porque aqui diz que porque por ela os antigos alcançaram um bom testemunho. Será que os testemunhos só eram para eles? Não é para nós nos dias atuais hoje, não? É para nós hoje, é, não é? É para nós hoje. Então, querido, hoje o testemunho que você tem, deixa eu lhe contar um bem recente que aconteceu comigo. Acho que até eu contei para minha família. Hoje eu contei para o pastor aqui no gabinete aqui. Falei para ele, a minha filha marcou para mim uma consulta. Eu tenho 3 óculos. Um no carro, um no meu escritório e um para eu ler a Bíblia de manhã cedo, né? Quando eu amanheço muito cansado, com sono, eu até uso. Quem tem que usar, usa. Mas eu alcancei essa vitória. E eu queria falar para você que em qual área que você precisa alcançar, que você tenha dessa mesma fé. Eu orei a Deus e falei: Senhor, eu quero ter meus olhos sarados, porque eu não consigo usar o óculos. Se eu colocasse o óculos, eu tinha que andar assim, ó. Eu não conseguia usar o óculos. Um dia até eu fui multado lá em Paracuru, a polícia me parou e eu não estava usando óculos, a polícia me multou. E eu orei, até falei com a minha esposa, falei assim: ele não vai multar porque o anjo cegou ele. Mas o errado era eu que não estava usando, né, irmão? Mas eu não conseguia. Se eu usasse, eu podia colocar a minha família em perigo, né? Porque a gente está em autoestrada, corre um pouquinho, né? Muitas vezes a gente passa um pouquinho do limite ali, mas é dentro do certo, né? Aí eu cheguei para um médico essa semana, ele me conhece já há muito tempo. Ele falou, olhou meus olhos, ele falou, eu falei: doutor, eu tenho 3 óculos e não consigo usar. Eu falei: que é isso?
ele fala: você não precisa mais usar óculos. Eu falei assim, aleluia, querido, para a glória de Deus, você não precisa mais usar óculos. Eu falei: como assim? Eu falei: mas na minha carteira está que eu preciso usar óculos. Ele falou assim: mas não pode, você não precisa mais usar óculos. Então, querido, é um testemunho. Eu estou lendo aqui sem óculos, amém? Estou lendo aqui sem óculos. Então, é um testemunho que Deus me deu, aleluia. Mas você sabe por quê? Esse testemunho, querido, para edificar a sua fé. Eu vim aqui para trazer essa palavra para você, para ser um exemplo, para ser um testemunho vivo. Eu não vim aqui para tomar glória para mim, eu vim aqui para dar glória a Jesus Cristo, por tudo que Ele fez na minha vida, por tudo que Ele fez na minha vida. Mas você sabe por quê? Oração, joelho no chão, jejum. Eu trabalho com restaurante, tá? Tem dias lá que a gente produz na produção para 500, 600 pessoas no dia, ou mais, um pouco menos, e a gente não tem um cliente lá dentro, viu, irmão? Não tem um cliente lá dentro, presta atenção, tem um cliente lá dentro. Talvez também você abre sua loja, você vai trabalhar, ou você abre sua empresa, não tem ninguém lá, mas se você tem fé, você vai contar muitos testemunhos, aleluia. E a gente monta aquilo lá. Minha esposa está aqui, me ajuda, trabalha. Eu estou lá, minha filha, o meu genro tem o comércio dele. E quando dá 11 horas, Deus envia peixes com moeda de ouro na boca. Sabia, querido? Deus envia. Mas sabe por que tudo isso que Deus envia? Porque eu sou fiel nos meus dízimos e minhas ofertas. Eu sou fiel. Se eu gasto 5 reais, eu vou lá e anoto 5 centavos. Se eu gasto 50, eu vou lá e anoto 5 reais. Isso é testemunho. Os antigos obtiveram testemunho e obtiveram êxito, venceram. E hoje eles estão aonde? Estão na glória do Pai. Estão lá. E eu e você, será que esse testemunho só foi para eles? É para nós hoje. Eles deixaram escrito aqui no livro da vida, nesse manual que eu costumo dizer que a Bíblia é o nosso manual. Porque quando você, ou eu, ou nós compramos um celular, sabe a primeira coisa que nós fizemos? Vamos lá ver o manualzinho, né? Compra um carro, vai lá ver o manualzinho. Compra uma televisão, vai lá ver o manual. E por que nós não viemos na Bíblia ver o nosso manual, o que tem para nós aqui? Esse livro aqui é o livro dos livros. Não tem nada igual sobre a face da terra. Não é que você não possa ler outros livros, leia. Livros que te edificam, livros de pessoas que já partiram, que estão ainda aí, que dão testemunho, que dão exemplo. Isso é bom para a nossa vida. Que nós temos que contar os testemunhos que Deus fez na nossa vida. Quantos testemunhos que Deus já fez, quantas coisas que Deus já fez da sua vida. E você fala assim: mas não está mais acontecendo. Sabe por que não está mais acontecendo, querido? Eu te digo sem medo de errar, porque você não contou. Você segurou para você, certo? Você segurou para você. Eu sempre costumo dizer, sempre quando eu prego, quando o Espírito Santo me lembra, eu costumo dizer que hoje nós somos as Marias de hoje, desse tempo. Hoje quem gera Jesus para as outras pessoas somos nós. Na época foi Maria que gerou Jesus para vir ao mundo, para nos resgatar de um pecado eterno. E hoje quem gera somos eu e você. Você e eu. Nós que geramos. E nós que geramos os testemunhos que Jesus Cristo faz na nossa vida, para edificação e para ganhar o nosso próximo, para ganhar o nosso vizinho, para ganhar o nosso amigo de trabalho, para ganhar o nosso concorrente. Aleluia! Você sabe o que eu faço muito, querido? Eu vim aqui também para contar um testemunho também. Eu oro por meus concorrentes, sabia? Porque se eles vão bem, eu também vou bem. Amém? A Bíblia diz que o que eu desejo para o próximo, eu também tenho. Então eu digo: Senhor manda, Senhor envia. Tem dias que dá vontade da gente falar assim: Senhor, pega ele lá, né? Isso, né? Dá vontade ou não dá, né? Tem dias que dá, mas aí
Aí que vem a misericórdia do Senhor sobre nossa vida, e nós temos que recuar e dizer: Senhor, abençoa, Senhor, cuida, Senhor, guarda, Pai. Faça na vida daquele meu irmão, Senhor. Faça que ele venha se converter. Faça que ele venha andar no caminho. Aleluia. Aconteceu um fato agora há pouco tempo, que eu ia entrar de sócio numa empresa e me deixaram quase que de fora, e no final eu disse que eu não queria, que a amizade era a mesma coisa. Sabe o que eu faço hoje? Eu oro para que Deus converta o coração daquele povo todos os dias. Eu oro que Deus converta o coração daquele povo e que venham servir no Evangelho, que venham gastar o seu tempo, o restante da sua vida no Evangelho. Amém, querido? Que venham gastar. Então a Bíblia diz aqui assim: ora, a fé é a firme segurança da realidade esperada e a prova convincente do que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. 3. Pela fé entendemos que o universo foi inteiramente organizado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê foi feito das coisas visíveis. Amém? Pela fé, Deus criou o universo, a terra, o mar, os fundamentos, criou você, criou a mim, essas coisas lindas. Olha para o seu irmão e diga assim: ó, coisa linda. Menti um pouquinho, mas tá bom, né? Aleluia, você é lindo de Jesus, meu amado. Você é lindo. Todos nós temos uma beleza, sabia? Todos nós temos uma beleza linda aqui nessa terra. Eu não consigo ver pessoas feias, sabia? Deus me deu essa graça, esse dom. Eu não consigo ver. Muitas vezes eu brinco que eu sou brincalhão, sabe? Mas eu não consigo ver pessoas feias. Eu não consigo. Sabe por que eu não consigo ver? Porque nós temos que ter a natureza de Deus. Deus lhe vê como a menina dos seus olhos. Vai mexer nos seus olhinhos para você ver aí. Você pega essa Bíblia aí e taca na cabeça. Taca ou não taca? Né? Mexendo nos seus olhinhos. É ou não é, querido? Então é assim. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. Deus, Ele ama todos. Deus, Ele te ama tanto, querido. Deus, Ele ama você. Mas Ele ama tanto você, que Ele deu o seu Filho. Talvez você esteja sentado aqui hoje dizendo assim: mas eu estou passando por muita tribulação, eu estou passando por muita prova. Eu sei que tem gente aqui dentro falando isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Não desanima, não desista, persevere, ativa, seja ativo, dê glória a Deus, dê aleluia. Fala assim: pastor, é fácil o senhor falar isso porque o senhor tem, o senhor possui. Tenho, mas lá atrás eu também não tinha. Eu batalhei, eu corri, eu perdi noites, eu trabalhei no Rio, eu trabalhei em São Paulo, trabalhei na Bahia, trabalhei aqui em Fortaleza, e trabalhamos muito. Casei com a minha esposa, ela tinha 19 anos de idade, eu tinha 19 anos de idade. Eu do Rio Grande do Sul, ela aqui do Ceará. E como que pode dar certo? E deu certo. 31 anos que nós estamos casados. 31 anos que ela me atura. Aleluia, gente. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. No começo não foi fácil não, meus irmãos. No começo era só misericórdia. Um dia ela arrumava a mala e um dia era eu. Então, se você é recém-casado, você casou agora há pouco tempo, ou você está pensando em deixar sua esposa ou seu esposo, não deixe, porque lá fora você vai encontrar coisa pior. Fique com o que você tem. Para Jesus, é para Jesus. Misericórdia. Agora chegou um belo dia que foi bonito. Chegou um dia que ela fez as malas para ir embora de casa, viu, pastor? Nós lá no Rio de Janeiro, quando nós casamos, nós era pobre de maré assim. Tinha nada. A geladeira nossa, a capa da geladeira era a nossa cama. Tá? E o que mais? Entendeu? Nós colocávamos no chão lá e lá acontecia o negócio. Amém, pessoal? As crianças não entenderam. Viu? Vocês não entenderam. Aí chegou um dia
que ela fez a mala para ir embora e eu fiz a minha também. Ela falou assim: você vai aonde? Eu falei: eu vou junto. Você não vai sozinha não. E estou aqui até hoje para contar a história, para contar o testemunho, né? Temos aqui até hoje 31 anos casados, 2 filhos maravilhosos, já montamos várias empresas, e Deus abençoou e continua abençoando, e continua fazendo, e continua nos dando força, continua nos dando coragem, e continua nos dando superação em tudo. Então, se você estiver pensando em desistir, não desista, não desista. Aquele pastor ali que está ali, pastor José Onassis, profeta, me pegou um dia pela mão, eu levei lá no meu escritório, chegamos lá e ele no meu escritório. Foi ou não foi, pastor? Era um monte assim de boleto. Eu falei: oi, é mais alto. Eu não dou conta. Eu falei: eu não dou conta mais de pagar boleto, pagar juro, pagar agiota. E eu já era pastor. Hoje eu estou pastor. Eu era pastor. Eu era crente já. Eu não era um dizimista muito fiel. Hoje eu sou. Pessoal, presta atenção, isso é um testemunho. Esse pastor chegou lá, e nós fomos para o meu escritório e oramos. Tem boleto ainda? E não pense que era boleto de 20, 30 reais, não. Eram boletos grandes. Só para você ter uma ideia, eu tenho quase 90 funcionários, e todos eles, graças a Deus, Deus me deu a graça de pagá-los todos em dia. Todos em dia, porque era eu todos final de mês, e todas as quinzenas era uma amargura com a minha vida. Eu falei: Senhor, eu não aceito mais. Eu não aceito mais. Eu não quero mais isso, eu quero pagar eles em dia. E Deus me deu essa graça. Deus me deu esse testemunho para contar para você aqui hoje. Talvez você esteja em empresa, ou você vai ver esse culto, e se você fizer como manda a Escritura, você orar. O pastor chegou lá e orou em cima dos boletos. Eu não lembro a oração que foi feita, mas eu sei que ele fez uma oração para sumir os boletos. Eu quase sumi junto. Queimou tudo, foi um fogo puro. Queimou tudo. Deixa eu contar para você, porque eu tenho que contar o certinho, porque Deus não se agrada de coisa mal contada não. Há algumas coisitas ainda assim, porque tem umas coisinhas ainda ali de estadual, federal ainda, que nós temos que acertar. Mas segundo meu amigo Espírito Santo disse que já iremos deixar tudo em ordem a casa. Amém, querido? Então isso serve para você, como a palavra de Deus diz aqui: seus antigos obtiveram um testemunho, e hoje os testemunhos que nós temos que fazer o quê? Contar. É ou não é? Eu gosto de contar os testemunhos, porque depois vem outros fresquinhos, vem outros novinhos. Vem ou não vem, pastor? Vem outro novinho amanhã. Então conte, fale, porque Deus vai te honrar, Deus vai abrir as portas. Mas para isso, querido, para tudo isso acontecer, não pensa que foi um dia de oração, ou uma semana congregando, não, ou um mês congregando, não. Foi anos, porque muitas vezes nós somos especialistas em querer que as coisas aconteçam de hoje para amanhã. Muitas vezes acontece, muito acontece, né? Mas muitas vezes leva-se um tempo para acontecer, porque se nós recebemos logo, sabe o que acontece? A gente pega, bota no bolso, bota debaixo do braço e vai-se embora, e esquece o que Deus fez, esquece os irmãos que precisam ser ganhos, esquecem os amados irmãos que estão ali fora, que precisam vir para a igreja também, ouvir essa palavra, ouvir a palavra de Deus, vir nos cultos, vir congregar, vir estar junto. Então, muitas vezes leva um tempo para que eu e você, nós buscamos mais o Senhor, se entregamos mais a Ele, viemos mais na igreja buscar, viemos mais estar junto com os irmãos, viemos mais dar testemunho para o próximo, porque muitas vezes nós somos testemunho, mas aqui dentro não tem ninguém que é testemunho não. Aleluia! Aleluia, gente! Tem ninguém não aqui dentro não. A gente só dá bom testemunho. Amém? Ora, a gente não pode dar mau testemunho, né? A gente não pode. Os heróis da fé, os primeiros. Os heróis da fé, os primeiros. Aqui diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício
mais excelente que Caim. Aleluia. Qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho sobre suas ofertas, e por ela depois da morte ainda fala até hoje. O testemunho daquele povo do passado ainda fala, né? Para você ver, Adão e Eva, Abraão, Moisés, Noé. O testemunho de Noé é fortíssimo. O testemunho de Neemias é fortíssimo. Neemias, um homem de Deus. Neemias, um herói, um homem temente ao Senhor. Hoje é para mim e para você ser homens e mulheres valentes de Deus, ser homens e mulheres guerreiros de Deus, porque pela fé é que vem a nossas vitórias. Se nós buscamos a Deus, buscamos a Jesus, oramos, é para que as coisas aconteçam na nossa vida, é ou não é? É para nós superar as dificuldades, é para nós andar de degrau em degrau, se elevando e se levando na presença de Deus, buscando o Senhor a cada dia. Aqui eu quero passar um pouquinho para frente, o 7, aqui fala pela fé Noé. No 8, fala assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu ainda, indo para um lugar que havia de receber como herança, saiu sem saber aonde iria. Deus falou para Abraão: Abraão, ei Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Talvez o Senhor já te chamou muitas e muitas vezes, eu tenho certeza que Ele te chamou. Sai do lugar que você está. As pessoas querem mudar de vida, mas elas não dão o primeiro passo. Elas não dão o primeiro passo. Tem que sair. Dá um passo de fé. Dá um passo de animosidade. Seja animoso. Seja perseverante. Se Deus falou assim: vai lá, que eu sou contigo, e vai que é. Deixa eu contar para você mais um testemunho. Ele falou: posso pregar até amanhã cedo. Aleluia. Até quebrar o pescoço. Lá quando Paulo estava pregando, lá tinha um jovem lá sentado em cima do negócio lá e caiu e quebrou o pescoço. Se cair e quebrar mais hora, ele acabou aqui. Eu tenho certeza. Aleluia. Meus amados irmãos, quando eu era muito moço, muito jovem, eu era muito doente. Hoje eu sou sarado, né, minha esposa? Sou sarado, como de tudo, olha, até gordinho, vindo comigo. Estou querendo ficar magrinho, igual estou aí, não conseguindo. Não chegava lá, não chegava. Quando eu era jovem, eu vivia no hospital, sempre doente, sempre com problema. E minha mãe, na época, né, com a oração dela, né, ela disse que um dia, ela disse que não sabia mais o que fazer. Disse que eu chorava de noite. Hoje eu dou risada de noite. Glória a Deus. Hoje eu dou risada de noite. Disse que chorava de noite. E era um problema que eu tinha no coração. E eu fui operado. Com 14 para 15 anos de idade, eu fui operado. Teve um corte aqui nas costas de quase 30 pontos. Eu fui operado. E Deus, a mim, me deu vitória. Eu fiquei um tempo no hospital, não lembro o tempo, porque na época era jovem, né? E Deus me deu vitória. E nesses dias, eu fui fazer uma bateria de exame, e o primeiro exame deu que eu estava ruim de novo. Eu falei: está arrependido, está amarrado lá com Jesus, eu não vou amarrar aqui não, eu vou pular até no médico, para ver se eu vou por isso. Né? Eu não sei se eu liguei para o pastor Paulo lá também, porque quando acontece alguma coisa, eu ligo logo. Olha por mim aí, eu vou lá sentar, vou descansar. Faço bem isso. Mas deixa eu contar uma coisa rapidinho, depois eu volto nesse. A minha filha, na época da Covid, né, essa
Já foi embora? A Covid alcançou ela aí. A minha alcançou 2 vezes. E as 2 vezes, graças a Deus, eu fiquei bonzinho. E um dia lá que estava quase indo ser internado, meu joelho falou assim: o senhor está amarelo de sol. Eu cheguei no hospital, o médico olhou para mim e falou assim: você está bom? Eu falei: estou ótimo. Eu estava, conseguia mais nem respirar, uma dor no peito, me dava uma dor no peito, né? Aí a minha esposa foi junto, ela foi só para ir comigo mesmo. Ela pegou, ficou 2 dias só meio assim, modinha lá no sofá. Eu falei: eita Jesus, segura, segura. Aí o médico passou um negocinho para mim lá, tomei 10 horas da noite, já fazia 17 dias, e tomei, fiquei bonzinho, graças a Deus. O tempo que eu cheguei de novo. Aí a minha filha pegou, ficou 10 dias internada. Ela pegou, né? Passou por lá e quis ficar, mas a gente mandou embora, né? Eu liguei para todos os pastores. Eu liguei para o pastor da Itália, da Suíça, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, daqui de Fortaleza, do pastor. E sabe o que eu fiz? Eu fui deitar, fui dormir. Aleluia! Sabe por quê? Fé. Eu sabia que ia ficar bom. Eu sabia que eu ia para casa. E eu sabia que tinha gente orando. Né? Estou ensinando para você aqui. Eu ligo mesmo, eu incomodo mesmo, eu falo: ore comigo, estou precisando, as coisas começam a ir ruim. Eu vou procurar saber onde é que está ruim. O porquê que está ruim. Eu vou ali e pergunto: Senhor, por que está ruim? Aí se eu não consigo receber logo, eu ligo quando eu não. Me ajude aí, pastor. Aí os pastores ajudam, né? E esses amados aqui, esses irmãos nossos do passado, eles fizeram também isso. Eles oraram também. Você acha que eles oraram? Ou você acha que eles andavam sozinhos ali? Eles oravam com as pessoas que estavam ali. Eles buscavam com as pessoas que estavam ali. Eles clamavam a Deus que estavam aí. Aí deixa eu acabar de contar um testemunho meu, que Deus me deu, para a glória de Deus. Naquela época, muito jovem, não tinha essa condição que tem hoje. Não tinha. E eu queria. Isso é para edificar a sua fé, querido. É para a glória de Deus, é para a minha mão. É para a glória de Deus, é para a minha mão. Eu glorifico a Deus com esse testemunho, que é para edificar a igreja, é para fortalecer a sua fé, é para que você caminhe a cada dia. Se você quer, você alcança. Olha para o seu irmão e fala assim: se você quer, você alcança. Uma igreja que prospera, uma igreja que persevera, uma igreja que busca em Deus. E ali, quando eu fiz aquela cirurgia, eu fiquei bom logo. Eu saí, eu vivi de novo, eu comecei a ver o mundo, eu não vi o mundo. Eu vivia doído, com o peito doído, as costas doído, magrinho, tísicozinho, feio, porque hoje eu sou bonito. Aleluia! Hoje eu sou bonito, né? Mas era excluído, era sempre abandonado, deixado de lado dos outros. Até eu estava contando com o irmão aqui, esqueci o nome dele, o nosso irmão que trabalha junto com o pastor aí, ontem, né? Eu vim tomar a minha primeira água com gás com 15 anos de idade. Hoje muitos têm acesso todos os dias. Hoje eu tenho abundância. Hoje eu tomo só para sentir prazer. Dizer assim: graças a Deus hoje eu posso, né? Graças a Deus eu posso. E naquela época a gente não tinha condição. Nós não tínhamos condições nem de comprar um pedaço de carro. Talvez você esteja aqui, você esteja me ouvindo. Eu também não tenho hoje. Mas eu quero dizer para você que você consegue. Que você pode. Busque em Deus. Se entregue ao Senhor Jesus Cristo. E tudo Ele fará na sua vida. Tudo Ele fará na sua vida. Graças a Jesus Cristo. Deixa eu contar aqui, senão nós vamos pregar até amanhã cedo mesmo. Eu e o Espírito Santo. Aí o pastor não me chama mais. Aleluia, eu quero voltar. A gente está indo embora amanhã. Eu não queria ir embora amanhã. Hoje deu uma tristeza no meu coração tão grande, porque tem que ir embora, tem que ir embora amanhã cedo. Amanhã cedo nós vamos embora. Vamos partir lá na Fortaleza. Embora não vamos trabalhar também lá, né? Então, meus amados, naquela época, eu, com 7, 8 anos de idade,
já com todos os problemas que eu tinha, eu via minha mãe chorando, minha mãezinha chorando todos os dias. Na hora de fazer a refeição, ela chorava. Esse testemunho tem ajudado muita gente. Ela chorava e eu perguntava: mãe, por que você está chorando? Eu não falava a senhora, falava você, o tu, lá fala muito tu, né? Lá no meio da roça, trabalhei na roça há muitos anos, carregava muita pedra, meu querido. Trabalhava muito na roça, carregava 60 quilos nas costas, menino novo, doente, para trabalhar. E não tinha ali. Aí tinha um vizinho nosso, para encurtar o testemunho, não é muito longo, que ele trazia o gado do Mato Grosso e abatia lá na terra dele. E lá tinha um muro alto, muito alto, e eu ficava lá de cima, sentado, porque o boi era lá, eu era muito pequeno. Quando eles matavam o boi, eu descia para ajudar, tirar as coisas do boi ali, o sangue, as coisas que ficavam do boi ali. Aí ele me dava a cabeça do boi, ou senão o bucho do boi, não era nem o bucho, aquilo não sei como é que se chama, aquele 60 folha. Aquilo lá eu lavava dentro de um rio, de uma água, irmão. Lavava aquilo lá, levava para casa, minha mãe fazia um angu, né? Uma polenta, eu acho que ela uma polenta ou uma macaxeira, né? E nós comíamos aquilo, e ela fazia aquilo chorando. E eu lá na beira do rio, lavando, eu dizia assim para Deus, com toda a simplicidade, porque a palavra de Deus, o Evangelho é simplicidade. Nós não precisamos colocar muita coisa para o Evangelho por si próprio, ele se prega. Se abrir a Bíblia e começar a pregar, você pode pregar para nações e multidões. Amém, querido? E eu dizia assim: Senhor, um dia, meu Deus, Pai, não lembro o que eu ia falar, um dia eu vou ter abundância, um dia eu vou comprar abundância, um dia eu vou poder ajudar muitas pessoas. E Deus me deu essa graça que chegou a um tempo. Aqui está minha esposa, está meu genro, está minha filha. O Natan não era nascido nessa época aí, hoje, graças a Deus, ele sabe. Chegou um tempo que nós comprávamos ali 20 mil quilos de carne mês. Era 15, 20. Chegamos a comprar. Então quer dizer, Deus, Ele honra, Deus, Ele atende as suas orações quando você faz de todo o seu coração e quando você persevera na sua presença e quando você anda no seu caminho. Deus, Ele te honra. Aleluia. E Deus, Ele faz até hoje Deus tem feito e está fazendo nas nossas vidas. Amém? Diga a Deus. Bota a mão para Deus. Está fazendo até hoje na minha vida. Amém? Mas deixa eu te falar. Se eu te falar que está tudo pronto, está tudo feito, está tudo preparado, está tudo preparado, querido. É só você, é só você pegar. Está tudo preparado. Pastor, como é que eu pego? Como é que eu adquiro para mim? Busca incessante em Deus. Busca em Deus, na oração, no jejum e nos testemunhos, que aquilo que os antigos fizeram e obtiveram. Você pega o testemunho de José. José foi vendido para o Egito, ainda menino, foi vendido lá para o Egito. E o que foi que José fez? José obedeceu a palavra de Deus. E em último, ele foi governador do Egito, para abençoar uma nação, o povo de Israel, que ia para lá depois. Não vou pregar, senão fica longo, né? José foi vendido por causa que os irmãos dele ficaram com inveja dele. Uma das coisas que o inimigo tenta introduzir dentro das igrejas e na mente das pessoas é a inveja. A inveja é podridão dos ossos. Peça a Deus para te dar uma mente limpa todos os dias. Peça a Deus para te dar uma mente pura todos os dias. Para te dar olhos puros, para você olhar para as pessoas e não querer o que elas têm, mas sim abençoar o que elas têm, que Deus vai prosperar a sua vida. A igreja que milita, a igreja que busca no Senhor, Deus não tarda em fazer na sua vida.
Deus até permite que algo aconteça para que nós o buscamos mais, para que nós ficamos mais tempo com Ele, porque muitas vezes nós ficamos um tempinho só com Deus, 5 minutinhos, e se mandamos. Viemos uma vez cada mês na igreja. Querido, eu não vejo hora de ir no estudo das quarta-feiras, pastor. Eu não vejo hora de vir no domingo pelo domingo. Eu não vejo hora de estar na casa do Senhor para adorar o Senhor. Eu não vejo hora. E deixa eu falar para você o que Deus tem feito. E Deus tem nos coberto de bênção. Superar. Nós temos que superar aquilo que nos abateu lá atrás, aquilo que te prejudicou lá atrás. Esquece, deixa de lado. Você é a igreja, nós somos a igreja. Nós somos uma igreja que temos o próprio Espírito Santo que habita conosco para superar todas as dificuldades que temos que levantar na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Porque pela fé os antigos tiveram muitos êxitos, muitos testemunhos. Tiveram. Aí nós hoje, pastor, olhamos para a Bíblia e achamos que só eles conseguiram. Por que nós não também? Nós também. Você também. Deus tem pronto. Tudo está pronto. Tudo está preparado. Nas regiões celestiais, tudo está preparado. É só nós pegar. Chega a ser palpável. Mas muitas vezes, por falta da nossa fé e da incredulidade do nosso coração, a gente deixa passar, como diz o velho ditado, deixa passar o cavalo encilhado e vai embora. E está prontinho para estacionar na sua casa e derramar bênção sem medida, bênção mais bênção, bênção mais bênção. Aleluia! Glória a Deus. Diga a oração. Move montanhas. A palavra de Deus fala que a oração move montanhas. Mas não é esses montes que tem aí, não. É os montes dos nossos problemas. É os montes da nossa dificuldade. É os montes da nossa incredulidade. É esses montes que movem. Muitas vezes nós oramos para que Deus pegue esse monte que tem aqui. O pastor ora e leva lá para Fortaleza. Lá tem um monte também, que o pastor seu lado também lá, né? Mas não é esses montes, é os montes de problema que eles vão se embora. Eles têm que ir. Então, querido, busque em Deus, supere a cada dia é uma batalha, a cada dia é um caminhar em Deus. Amanhã, segunda-feira, vai ser a melhor segunda-feira do ano, amém? Agora, se você sair daqui hoje e pensar que amanhã, segunda-feira, tem que trabalhar, é um enfado, vai ser. Então, saia daqui e amanhã vai ser um dia, o melhor dia, segunda-feira é o melhor dia, aleluia. Amanhã tem que você fazer festa lá no seu trabalho, lá na sua empresa, lá na sua casa. Glória a Deus que hoje é segunda. Tem muitos que no domingo já começam a dizer: misericórdia, amanhã, segunda-feira, de novo, tem que trabalhar. Glória a Deus que tem que trabalhar. Glória a Deus que você tem um trabalho para ir. Quantos estão batendo nas portas das empresas e não tem trabalho? Quantos que estão buscando e não tem? E amanhã você tem para onde ir. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Não podemos se envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder do Senhor. O Evangelho é o poder de Deus que nos traz a fé, aquela fé firme dentro do nosso coração,
para nós batalharmos e conseguirmos chegar no alto, chegar no fim da linha. Porque se você pega uma locomotiva ou um trem, ela tem um ponto de partida e um ponto de chegada. E a nossa vida é do mesmo jeito. E a locomotiva, ela para em certo lugar, ou para deixar pessoas, ou para pegar pessoas e levar mais para frente. E a nossa vida da mesma forma. Nós temos os pontos de parada para buscar em Deus a cada dia, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, pastor? Aleluia? Pode vir, pastor, em nome de Jesus Cristo. Vou mais pregar não, tem muita coisa aqui, isso não vai muito longe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Agora eu vou ter que subir mais um monte, viu? Senão daqui a pouco o pessoal vai mandar uma placa dizendo volta e vai embora. Amém, pessoal? O que é mais interessante, O que é mais interessante é que quando a filha dele estava com Covid, ele mandou recados para todos os pastores para orar. Pastor, aí que a minha filha assim, fique tranquilo, amém. Quando for de madrugada, eu liguei para ele. Eu aqui de joelho no chão, ralando que só Deus sabe. Eu fui dormir. Mas eu não confiei. Aí eu liguei para ele. Quando ele, alô, sua avó, tu tá dormindo? Tô. Ô pastor, mas já tá dormindo, pastor? Tá bom, eu tô aqui pão de saco, de joelho, de altar, já tá com mais de 2 horas que eu tô orando. Tu tá dormindo? Ah, pastor, por que você está dormindo? Eu perguntei para ele. Olha, pastor, eu coloquei vocês para orar. Foi, eu fiz bem isso aí. Eu liguei para o apóstolo Paulo lá da Suíça. Falei, apóstolo, olha aí que a minha filha está internada com aquela doença lá, Covid, né? E eu tinha acabado de sepultar um colega nosso, amigo meu, que essa miséria aí pegou ele e ele veio a óbito, né? Fazia pouco tempo que o Luiz tinha falecido, né? Luiz foi uma grande alma que me ganhou para Cristo também, para me levar para me trazer para a igreja. Foi muitos, não foi só um, foi bastante que pregou para mim, foi bastante que tiveram, vamos para a igreja, vamos orar. Mas tem um, eu não esqueço o nome dele nunca, é aquele de Pernambuco, Romualdo. Nós éramos funcionários juntos em São Paulo, e todo dia ele pegava para mim. Eu tenho aquela Bíbliazinha que eu tenho no escritório, foi ele que me deu. Ele falou: olha, meu nome é Josemir Antônio Guerra, né? Me chamo de Guerra, né? E ele falou: olha, Josemir, está aqui para você, leia essa Bíblia. Eu li pela Bíblia todinha, li ela todinha em São Paulo, estava me convertendo. Cheguei em Fortaleza, eu e a minha esposa começamos a construir negócio. Desandou lá, se foi o homem, o mundão de novo. Não foi fazer nada errado, né? Mas não congregava mais, não buscava mais, enchia a cara todo dia, bebia, meus irmãos não davam certo. Deixa eu falar para você, se o seu negócio não dá certo, não busca as coisas do mundo, não, tá? O mundo não tem nada para dar, só quem tem qualidade é Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus, para a glória do nosso Deus.